A história dos negros no Brasil é conturbada. Escravidão, lutas e vitórias fazem parte da caminhada dos negros, que atualmente são chamadas de afro-brasileiros. O transporte de negros africanos se fazia por meio dos navios negreiros, e as condições eram precárias. Resultavam, na maioria das vezes, as mortes dos escravos. Os quilombos eram pequenas aldeias que abrigavam os negros fugitivos e, unidos, formavam uma comunidade econômica, política, social e religiosa, de acordo com os costumes dos seus países de origem. Assim, se tinha uma sociedade livre. Vários aspectos da cultura brasileira são heranças deixadas pelos escravos negros africanos no Brasil. A maior parte dessa cultura foi trazida no período do tráfico de escravos. Apesar das proibições, eles faziam suas festas escondidos, onde as principais lutas praticadas era a capoeira. Os negros eram trazidos da África dentro dos porões dos navios negreiros. Alguns não resistiam à viagem e eram lançados ao mar. Quando chegavam no Brasil, eram vendidos, sendo que eles valorizavam os mais fortes e saudáveis. O trabalho era pesado e, como forma de pagamento, recebiam roupas velhas, alimentação ruim e tratamento precário. Os dormitórios eram instalados em grandes galpões chamados de senzala. Alguns escravos recebiam cartas de alforria para conquistar a liberdade, mas o preconceito os impedia de crescer. Outros negros se revoltavam nas fazendas, matavam os feitores, mas fugiam para os quilombos, na busca de uma vida melhor. A Lei Áurea foi criada pela Princesa Isabel, abolindo definitivamente a escravidão no Brasil. Em 13 de maio de 1888, após isso, os negros tiveram liberdade, mas sofriam preconceitos de todas as formas e não tinham dinheiro para se sustentarem. Grande parte aceitavam empregos péssimos e precários. Escravidão, um termo bem polêmico, não é mesmo? Ao ouvirmos esta palavra, logo nos vem à mente os negros trazidos da África. Por isso então vamos ver como tudo isso começou. Ao chegar no lugar que hoje chamamos de Brasil, os portugueses tinham um objetivo: explorar ao máximo a terra descoberta. Queriam obter lucros e, claro, ultrapassar sua grande rival, a Espanha. De início, tentaram o sucesso na extração de minérios, como o ouro, a prata, metais muito valorizados na Europa. Mas não deu certo. O Brasil não tinha tanto ouro assim. Pensaram então, e agora? Como compensar os investimentos feitos na colônia? Tentaram o pau-brasil, mas também não deu certo. Os portugueses tiveram então uma grande ideia: investir em algo mais lucrativo que o ouro e tão doce quanto o mel. Opa, mas peraí, essa aí não é a Mel Lisboa? Apesar de que tem tudo a ver, não é? Lisboa, Portugal. Não, mas esse mel aí, isso. Mas então, o que era mais lucrativo do que o ouro e tão doce quanto o mel? Isso, o açúcar. Isso mesmo, esse açúcar aí, branquinho, que todo mundo tem em casa. Este produto era extraído da cana-de-açúcar por meio dos engenhos. Além disso, começaram a cultivar o algodão, o fumo e a investir na pecuária. Porém, os trabalhos nas plantações e nos engenhos, onde se fabricava o açúcar, exigiam muita gente. Como nenhum português estava disposto a trabalhar o dia todo no canavial, os colonos recorreram então aos índios. Em troca de seu trabalho árduo,
os índios recebiam o quê? Um espelho. Um simples espelho. Ou uma faca, ou coisa assim. Pois é, trabalhavam duro só para ganhar esses objetos de pouquíssimo valor. Mas, para a lavoura, a escravidão indígena não deu bons resultados. Os índios passaram a não querer mais trabalhar, pois estavam acostumados a uma vida livre, além de serem defendidos pelos jesuítas. Os jesuítas diziam que os índios precisavam ser catequizados para se aproximarem de Deus. Portanto, os colonos precisavam de outra opção de mão de obra. Mas qual? É isso aí, é isso mesmo que você está pensando. Os escravos vindos da África. Milhões de escravos vindos de lá entraram no Brasil por meio do lucrativo tráfico de pessoas. Até o século XVI, muitos escravos vinham de Guiné, Angola ou Moçambique. Os portos do Brasil que mais escravos africanos receberam foram os de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Nessas cidades, os negros, assim que chegavam, recebiam forte alimentação na base do milho para recuperar as forças perdidas durante a viagem. Depois, eram vendidos em leilão. Eles eram vendidos como animais. Por isso, os compradores observavam o físico do escravo. Tinham um preço mais elevado os escravos que tinham dentes bons, canelas finas, quadril estreito e calcanhares altos. Uma avaliação completamente racista. A viagem da África ao Brasil era feita em embarcações chamadas de navio negreiro. Você acha que os navios eram bem confortáveis? Para os portugueses, sim, mas para os escravos era um verdadeiro inferno. Ficavam nos porões do navio, onde haviam de 100 a 400 pessoas amontoadas. Viajavam quase nus, sufocados pela falta de ar e torturados pela fome e pela sede. Sem contar que a viagem levava em média 35 dias para chegar no Brasil. Muitos morreram durante a viagem. Acha que o sofrimento acabou por aqui? Não, eles ainda iriam sofrer muito, mas muito mesmo. Primeiro que eles estavam indo para um lugar que nunca tinham visto antes, onde ali tudo era diferente. A cultura, os costumes, inclusive o idioma. Estavam longe de sua família, seus amigos. Resumindo, sentiam-se como um peixe fora d'água. Ao chegar no Brasil, muitos dos escravos já eram direcionados aos canaviais. Lá trabalhavam de sol a sol nos engenhos ou na colheita da cana. Trabalhavam arduamente e tinham uma pesada rotina de trabalho, que poderia alcançar um turno de 18 horas diárias. Mas, peraí, o dia tem 24 horas, certo? E geralmente dormimos 8 horas por dia. Isso quer dizer que os escravos muitas das vezes só tinham 6 horas de sono. Não sobrava tempo para nada, só para trabalhar, comer e dormir. As condições de vida eram precárias e desumanas. Eram tratados como se fossem animais. Na verdade, hoje até um animal é tratado melhor. Sua alimentação era extremamente limitada e eram cruelmente maltratados. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Além disso, aqueles que se rebelavam contra os senhores do engenho eram mortos ou torturados de diversas formas, como levar chibatadas num tronco. Sem contar de que muitos fazendeiros marcavam os seus escravos com ferro quente, como se fossem gado. Muitos ficavam acorrentados durante certo tempo para que não fugissem. Mediante tantas adversidades, a vida média de um escravo de campo raramente alcançava um período superior a 20 anos. Quando não estavam trabalhando, ficavam nas senzalas, porém eram proibidos de usar sua língua e sua cultura. Mas e a igreja? Não tinha ela contribuído para a proibição da escravidão de índios?
E agora, no caso dos negros, o que ela fez? A igreja dizia que a escravização destes era uma forma de purgar os seus pecados e de convertê-los ao reino de Deus. Vemos aí a que ponto chegou o preconceito racial. Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Os escravos africanos também sofriam com as doenças. As mais frequentes eram o banzo, o sarampo e a varíola. A mais estranha de todas era o banzo, que era um tipo de depressão que batia no escravo, que ele deixava de comer e enfraquecia-se e morria. Ou até mesmo, tão triste por estar longe de sua terra, se suicidava. Quando fugiam das fazendas, os escravos eram perseguidos pelos capitões do mato, que tinham uma maneira de capturar muito violenta. Apesar da dificuldade de fuga, muitos conseguiram fugir. Os que fugiam se juntavam a outros escravos fugitivos, formando um grupo de negros chamado de quilombo. Houve quilombos no Rio de Janeiro e na Bahia. Porém, o mais importante foi o de Palmares, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Em Palmares, os negros fizeram roças de milho, feijão, mandioca e procuravam manter-se em paz com os moradores vizinhos, com os quais trocavam seus produtos agrícolas por roupas e ferramentas. Lá, também podiam viver de acordo com a sua cultura e seus costumes. No início, o líder do quilombo era Ganga Zumba, mas depois os negros decidiram retirá-lo do poder e colocaram em seu lugar o sobrinho dele, Zumbi. Ei, mas não é esse Zumbi aí não, é esse aí. O quilombo existiu por vários anos, chegando a ter 20 mil pessoas aproximadamente. Porém, em 20 de novembro de 1695, o quilombo foi destruído por Domingos Jorge Velho e Zumbi foi morto. Atualmente, em homenagem a Zumbi, este dia é considerado o Dia da Consciência Negra. Apesar de não poderem viver com sua cultura, os negros conseguiram preservar seus valores e costumes. Hoje, muitos ainda praticam a capoeira. Também são de origem africana muitas festas e danças, certas crenças que ainda têm tantos seguidores, comidas como o vatapá, o angu e o mugunzá, e temperos como o azeite de dendê. Bem, há muitos anos a escravidão foi abolida por meio da princesa Isabel, que por sinal foi uma das princesas mais feias da história. Hoje também é proibido o uso de escravos. Porém, atualmente, muitos negros sofrem ainda com as consequências do que aconteceu há centenas de anos atrás. E sofrem também com algo bem antigo, que ainda permanece em nossos tempos. O quê? O preconceito racial. Sabemos que existe somente uma raça, sim, a raça humana. Mas muitos, como os colonos do século XV, ainda são influenciados por esta discriminação. Acham que a cor que a pessoa possui vai demonstrar se ela tem caráter ou não. É lamentável saber que milhões de pessoas no mundo sofreram simplesmente por possuir um tom de pele diferente. Que mundo é esse que vivemos? Quando é que esses aí que se consideram superiores vão abrir os olhos e ver que somos todos iguais? Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, eu não sou daqui,
A escravidão no Brasil teve início com a produção de açúcar, na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar e os vendiam como se fossem mercadorias. As principais rotas dos navios negreiros que ligaram o continente africano ao Brasil foram as de Guiné, Minas, Angola e Moçambique. O tráfico era em troca de armas de fogo, tecidos, espelhos, utensílios de vidro, de ferro, tabaco e aguardente, entre outros. Os navios, dependendo do tipo, traziam de 300 a 600 cativos por vez. Entre 10% e 20% deles morriam na viagem, porque vinham amontoados nos porões dos navios negreiros, em condições desumanas, com fome, sede e castigados fisicamente. Os corpos daqueles que morriam eram lançados ao mar. Mestre Bibeli morreu. Mestre Bibeli morreu. Os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, de sol a sol, vestiam trapos e alimentavam-se muito mal. Passavam as noites nas senzalas, que eram galpões escuros, úmidos e sujos. Ficavam acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados. O açoite era punição comum no Brasil colônia. O açoite era um chicote feito de 5 tiras de couro retorcido. Havia ainda outras ferramentas de tortura, como o tronco, onde amarravam os escravos para açoitar, e instrumentos de ferro, como correntes, algemas e cadeados. Havia a máscara de Flandres, usada para a punição de furto de alimentos e alcoolismo. A máscara podia cobrir todo o rosto ou sua boca. Os escravos eram obrigados a seguir a religião católica e adotar a língua portuguesa. Mas mesmo proibidos, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas e suas lutas. Cansados de sofrer castigos e privações, os escravos uniam-se em grupos e fugiam. Fugiam para as florestas, formando os quilombos, aonde podiam viver com liberdade. Nos quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, comandado por Zumbi. Este quilombo, que por mais de 60 anos resistiu aos ataques dos senhores de engenho. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Alguns exemplos dessa resistência cultural são alimentos como cocada, pé de moleque, vatapá, acarajé e a feijoada. Religiões como a Umbanda e o Candomblé. Músicas como o samba, o maracatu e a capoeira. A capoeira era uma luta disfarçada em dança. Essa era uma estratégia dos escravos para treinar lutas sem os patrões saberem. No vocabulário, nós herdamos palavras como banana, caçula, xingar, fubá, moleque, cachimbo, quitanda, cachaça e tantas outras. Em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberdeen, que proibia o tráfico de escravos, dando poder aos ingleses de abordarem e aprisionarem navios de países que faziam essa prática. Mas os ingleses não queriam a libertação porque eram justos e tinham pena dos negros, ou porque era contra a escravidão. A libertação interessava a Inglaterra por quê? Primeiro,
A Inglaterra já era um país industrializado e desejava vender seus produtos, ou seja, precisava de um mercado consumidor. Segundo, a Inglaterra era a produtora de açúcar com mão de obra livre, o que tornava o açúcar inglês mais caro e, portanto, em desvantagem com o açúcar brasileiro, que com a mão de obra escrava tinha preços mais baixos. Terceiro, a Inglaterra tinha necessidade de explorar a África e precisava de mão de obra naquele país, naquele continente. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei acabou com o tráfico negreiro, mas o comércio de escravos continuou com o tráfico interprovincial, no qual os fazendeiros do Nordeste vendiam escravos para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 1871, era aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Detalhe: como seus pais continuariam escravos, a lei determinava que os filhos menores ficariam em poder dos seus senhores e de suas mães, os quais teriam a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o seu senhor poderia optar em receber do Estado a indenização de 600 contos de réis ou utilizar do serviço do menor até a idade de 21 anos completos. Caso optasse pela indenização, o governo receberia o menor e lhe daria um destino, um rumo. Reflexão: que ventre livre é esse? Se ficasse com os patrões, os pais não teriam a alegria de ver o filho livre, pois este continuaria escravo, na infância e na juventude. E se fosse embora, ao invés de receber, já que não era mais escravo, seu patrão ainda era pago, indenizado, e o jovem ainda ficaria longe dos pais. Em 1885, era promulgada a Lei do Sexagenário, que garantia liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. Porém, a lei não tinha efeitos práticos nenhum, pois os escravos morriam bem antes dos 65 anos de idade. Mestre Bibeli morreu. Mestre Bibeli. Em 1888, a abolição. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, no dia 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, feita pela Princesa Isabel. Após a Lei Áurea, não foi nada fácil para os ex-escravos. Libertos, sem rumo e sem teto, os negros espalhados pelas cidades e fazendas brasileiras não receberam um tostão sequer pelos 350 anos de trabalho forçado. Após a libertação, o senhor do engenho reuniu todos os escravos e os mandou embora, um a um. Os negros partiram dali sem terra, sem comida, sem dinheiro, descalços, vestidos em roupas velhas e rasgadas. Nessa dispersão miserável começava a liberdade. Muitos não conseguiram empregos e sofriam preconceitos. A grande maioria passou a viver nas favelas e a sobreviver de trabalhos informais e temporários. Eu não sou daqui, Marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro
de São Salvador. Marinheiro só, eu não sou daqui. Marinheiro